no culto, porque aqui nós falamos em línguas, nós vemos milagres, nós ouvimos profecias e interpretação de línguas. O nosso corpo se arrepia quando os levitas cantam, os nossos olhos marejam em lágrimas, e nós não temos a aptidão e nem a fome de ler esse livro. Por isso estamos sendo derrotados. Há pouco tempo atrás eu assisti um filme daquele japonês, pastor Rogério, japonês, chinês, coreano, cearense, é tudo igual, tudo olhinho rasgado, tudo pequenininho. É o Jack, esse aí, Jack Chan. Os filmes deles são muito engraçados, né? E uma marmelada atrás da outra, né? Nesse filme que eu assisti, ele bateu sozinho em mais de 100 soldados. Até que ele cansou e ele tomou uma metralhadora de um soldado e apontou a metralhadora para todos os outros. Todo mundo levantou a mão. E teve um soldado que olhou para ele, viu ele com aquela metralhadora e ousou encarar o Jack Chan. Jack Chan puxou o gatilho e não saiu nenhuma bala. O soldado tomou a metralhadora da mão dele, mexeu num botão nela e deu uma rajada para cima. Brrr. Jack Chan levantou as mãos assustado e o soldado disse assim para ele: do que adianta ter uma arma poderosa na mão, se você não sabe usá-la? Vou falar de novo. Do que adianta andar com a Bíblia debaixo do braço como se fosse desodorante? Ou deixar ela aberta em casa como se fosse uma caixinha de sorte? Alguns crentes, você abrir a Bíblia dele, na casa dele, você vai ver que a página do Salmo 23 ou do Salmo 91 está amarelada, porque é a única coisa que sai. A Bíblia Sagrada não é um regime de mantras. Não basta carregar a Bíblia debaixo do braço, ter ela no celular ou deixar ela numa estante. O salmista diz: eu escondi a sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A nossa geração, lembra que eu disse que eu sou um crente raiz? Eu disse isso porque nós estamos vivendo uma geração de crentes Nutella. É uma bênção. Saí de um culto um dia desse, chegando perto da minha caminhonete, tinha 10 crentes com a mão na minha caminhonete, rodearam ela e orando. Eu me emocionei, falei: meu Deus, os irmãos estão abençoando a minha viagem. Cheguei na ponta do pé para não atrapalhar a oração. Quando eu fui orar com eles, eu escutei a ladainha. A ladainha deles era assim: eu tomo posse desse carro, esse carro é meu. Eu dei um grito, eu falei: epa, para com essa boa cumba. Pegou aí ou não? Mas para com essa boa cumba, crente. Que história é essa? Eu falei: não, nós temos um culto agora de uma campanha de vitória. O pastor disse: tudo que você quiser, põe a mão e tome posse. Aí eu falei para eles: então deixa eu falar como pastor para vocês. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Vai arrumar um emprego e ser dizimista, ofertante, sacrificante. Para de usar mantras. Não, pastor, eu leio muito a Bíblia. Não, você lê a caixinha de promessa. E a caixinha de promessa só tem promessa. Você pode ter cometido o pior pecado de todos. Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo na caixinha de promessa. Aí você tira e está lá: estou contigo e não abro, meu servo. Esse conhecimento superficial da Bíblia pode te levar para o inferno, porque a Bíblia é muito mais poderosa do que isso. Os 4 evangelhos que nós temos, por exemplo, são 4 armas de Deus para a nossa edificação. Cada um dos evangelhos de Cristo foi escrito para um propósito. Você sabia disso? Pergunte ao seu irmão: você sabia disso? Não, pergunta com mais vontade. Isso, pergunta com mais vontade ao seu irmão. Diga: você sabia que cada evangelho foi escrito com um propósito? Ou você nunca se perguntou: por que tudo que eu leio em Mateus se repete em Marcos? E eu leio em Marcos se repete em João? Leio em João se repete em Lucas? Por que há essa repetição? Seria o escritor da Bíblia maluco e deixado 4 livros à toa? Não. Cada um dos evangelhos foi escrito com um propósito, tentando atingir um coração. O evangelho de Mateus, por exemplo, foi escrito por um Mateus que era um judeu tradicional. Talvez um dos únicos discípulos de Jesus que sabia ler e escrever. Mateus, ele era formado pela Universidade de Jerusalém e havia aprendido aos pés do Dr. Gamaliel, que era o seu reitor, mas a arte não da escrita, a arte da matemática. Por isso Mateus foi um grande cobrador de impostos. E ele, sendo cobrador de impostos, só pôde ser porque Roma pegava todos os meninos judeus que tinham sangue azul, que vinham da aristocracia, que eram meninos judeus ricos, por isso estudavam e liam, e colocava esses meninos como empregados, para que eles cobrassem o imposto. Por que Roma mesmo não cobrava os impostos? Tinham medo de um motim. Sabiam que judeu não matava judeu, mas judeu poderia se levantar e matar os romanos. A chamada de Mateus, ela é violentíssima.
O ministério de Jesus está ainda acontecendo. Ele não tem os 12 ainda, tanto que Mateus não estava com ele. Imagine como Roma cobrava os impostos. Vocês sabem como eram? Roma pegava as cidades pequenas, encontrava uma cidade mestre, uma cidade que ficava cercada pelas outras, anunciava nas províncias e todos tinham que sair da sua cidade e vir até essa cidade grande para pagar os impostos. Roma tinha 200 cobradores de impostos. Pegavam a avenida principal da cidade, montavam 100 bancas de um lado, 100 bancas de outro, 100 escrivaninhas, onde homens se assentavam para cobrar os impostos. Eram judeus. Como eram judeus, todos usavam a roupa da mesma cor, todos eles tinham barba, todos usavam sobre a sua cabeça um quipá. Eu quero que você tenha ideia do que eu estou falando. Eu estou pintando o quadro e você desenha ele na mente. Imagine 200 mesas com 200 homens extremamente parecidos, porque o homem que põe a barba no rosto muito grande, ela acaba escondendo a fisionomia dele. Depois do Bin Laden, por exemplo, todo barbudo que apareceu, por favor, é o Bin Laden esse aí, né? Por quê? Porque a barba muito grande esconde o rosto. Imagine 200 judeus barbudos, usando a roupa da mesma cor, que era o uniforme que Roma dava a eles, e usando um quipá sobre a sua cabeça, sentados, 100 de um lado e 100 do outro, do lado de cada um deles, um guarda pretoriano, da guarda romana, que ficava ali para salvaguardar a vida dos cobradores de imposto, caso houvesse um motim. Nenhum cobrador de imposto se identificava. Vocês lembram de Zaqueu, o cobrador de impostos mais famoso da Bíblia? Quando Jesus foi passando, ele subiu na árvore, lembra disso? Pois bem, quando Jesus chamou ele pelo nome, Zaqueu já desceu falando assim: tudo que eu roubei eu pago 4 vezes. Porque ele ficou com medo de ser repreendido e linchado pela multidão. Era uma profissão ingrata. Mas os meninos que trabalhavam para Roma receberiam no final uma carteira que dava a eles o direito de cidadania, não apenas judaica, mas também cidadania romana. Se tornariam cidadãos do mundo. Então as pessoas arriscavam. Então eu quero que você veja agora essa cena: 100 cobradores de um lado, 100 do outro. Um desses cobradores é Mateus. E Jesus entra pelo meio da avenida, amparado pelos seus discípulos. E eu imagino os discípulos querendo ser bem ágeis, dizendo: Senhor, cada um de nós fica em uma fila. A fila que terminar primeiro, todo mundo migra para lá e pagamos o imposto para ele ir embora rápido. E Jesus vai andando pelo meio da avenida dizendo assim: não, nós vamos ficar todos juntos, porque tem algo especial para acontecer aqui. E eu imagino eles perguntando: que algo especial? E Jesus dizendo: tem alguém aqui que tem vocação. E os discípulos dando uma olhadinha, vendo 200 homens iguais, usando barba, mesma roupa e quipá na cabeça. Quem olhava dizia assim: são todos iguais, são gêmeos. Jesus dizendo: não, tem um aqui que é diferente. E Jesus para em uma fila. Quando chega a vez de Jesus ser cobrado o imposto, era tanta gente, era tudo tão rápido, que o cobrador nem olhava na cara da pessoa. Com uma caneta aqui, uma pena, nanquim e um papiro, ele dizia: qual é a sua profissão? E a pessoa apresentava os documentos. Como Jesus era carpinteiro, tinha uma empresa de carpintaria, sobrou um soldo que ele deveria pagar a Roma. Então Jesus está pagando o tributo, ele acaba de pagar, o rapaz dá o recibo para ele, só pergunta: qual é o seu nome? E ele: meu nome é Yeshua. E ele coloca Yeshua. Filho de quem? Qual o nome do seu pai? Eu imagino Jesus travando a boca. E ele dizendo: qual o nome do seu pai? Jesus dizendo: você quer o nome do pai da terra ou o nome do pai do céu? Porque meu pai da terra é Yosef e o meu pai do céu é Yahvé. Coloque os dois aí se quiser. Mas os cobradores eram acostumados a lidar com gente doida. Deu o recibo, devolveu para ele os trocos dos denários. Jesus pegou o recibo. Quando Jesus vai saindo, Jesus diz assim: Levi, me segue. O soldado pretoriano que está guardando Levi coloca a mão na espada e pega o seu escudo e fica atento, porque a identidade do cobrador de imposto foi revelada. Levi deve ter colocado a mão no peito procurando um crachá. Não tem crachá. Olhou na mesa para ver se por falta de atenção escreveu o nome dele. Não tinha o nome dele escrito em lugar nenhum. E Jesus está indo embora. A curiosidade pegou o coração de Levi. E Levi disse: como é que o senhor sabe o meu nome? Eu imagino Jesus parando, olhando para trás, dizendo assim: eu não sei só o seu nome, eu conheço o seu passado, e eu posso escrever o seu futuro. Vem e me segue, Levi. E Levi seguiu Jesus. Por isso o nome dele é trocado para Mateus.
Porque o nome Levi ficou impregnado. As pessoas do lado das filas disseram: ah, é o Levi. Quando terminar isso aqui, a gente vai na casa dele e mata ele, porque ele está trabalhando para Roma. Jesus teve que modificar a vida dele inteira. Agora, sabe o que mexe comigo? Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Levi é estudado, é universitário, tem anel de formatura no dedo. Como é que um rapaz que é preparado, de família rica, que sabe ler e escrever numa época que ninguém sabia nada, um rapaz que tem formatura, como é que ele deixa o certo pelo duvidoso? Como é que ele deixa uma carteira de trabalho assinada por César, que daria a ele o direito de dupla cidadania, para seguir aquele barbudo nazareno? Levi enxergou aquilo que as pessoas não enxergavam. Ele trocou a carteira de trabalho assinada por César por uma carteira de trabalho assinada por Jeová Jiré, o Deus da providência. E quando Jesus se foi, antes de morrer, ele escreveu a história de Jesus para os judeus. Se você pegar o livro de Mateus, você vai ver que tem uma genealogia das 3 gerações, de Adão até Jesus Cristo. Por que genealogia? Esse que gerou a esse, que gerou a esse, que gerou a esse, que gerou aquele. Porque todo rei só podia ser rei se ele provasse a linhagem real dele. E na linhagem de Jesus vamos encontrar o nome de Davi. Por isso a Bíblia chama ele de Jesus, filho de Davi. E Davi, o rei mais amado de todo Israel. O Evangelho de Mateus, portanto, foi escrito para os judeus. No Evangelho de Mateus temos um retrato de Jesus como rei. Diga comigo, rei. Você sabia que o número 4 na Bíblia Sagrada é um número profético? Aliás, a Bíblia é um livro dos números. Todo crente, principalmente pentecostal e neopentecostal, se ele comprar um carro e o final da placa for 7, ele já entra no mistério. Ele já vai, eita, que Deus está confirmando aqui. Porque o número 7 é o número da perfeição. Todo crente que conhece a Bíblia, quando pega alguma coisa com o número 40, ele já faz o sinal da cruz. Ah, Jesus, é o número da aprovação. 40 anos no deserto, 40 dias no deserto, 40 dias de jejum, 40, né? O número 3, o número da Trindade. Então a Bíblia é um livro de números. O número 4 aparece na Bíblia também, como sendo o número da plenitude da terra. Pergunte por quê? Porque a Bíblia fala que existem 4 cantos nesse planeta redondo. Pegou aí ou não? Tem que ser inteligente para entender o pastor. A terra é redonda, mas o escritor da Bíblia diz que ela tem 4 cantos. Vem vento dos 4 cantos da terra. Eu queria saber onde é que ficam os 4 cantos. A Bíblia está falando sobre a plenitude da terra, mapeia ela em 4 pontos e fala dos pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. O que comanda esse nosso mundo a respeito do clima são as 4 estações do ano: verão, inverno, outono e primavera. Portanto, o número 4 é o número da plenitude da terra. Deixa eu trazer o número 4 para mais perto de vocês. Não sei se você já foi em cinema. Os irmãos que têm aqui muitos anos, bem mais velhos do que eu, devem se lembrar que a primeira vez que foi colocada uma película em movimento para as pessoas enxergarem o cinema, era o cinema mudo. O cinema mudo, ele era chamado de cine 1D, porque você só tinha a visão, não tinha som. Depois veio a tecnologia e o cinema passou a ter cor e som. Por isso, quando você vai em qualquer cinema do shopping, quando imprime aquele bilhetinho, está escrito lá: Sala Cine 2D. O que são 2D? São 2 dimensões, cor e som. Aqui no Rio já deve ter, é claro que tem, no Cine 3D. Quem já foi numa tela, no cinema com 3 dimensões? Tem gente que é aqueles crentes que não vai em cinema de jeito nenhum, né? Criado assembleiano roxo, né? Ah, seu hipócrita. Não vai no cinema, mas vou ter uma tela de 40 polegadas dentro de casa. Mas vamos lá, né? Então vamos lá. Tem o Cine 3D. O que é que o Cine 3D tem de diferente? Além de ter som e cor, você interage com a imagem quando coloca aquele óculos. Será que eu fui o único idiota que, quando sentei a primeira vez para assistir isso, coloquei o óculos, saiu uma imagem da tela que eu queria pegar aqui e não dava conta? Alguém já fez isso aqui? Deixa eu ver. Tem um monte de gente que é igual a mim também, tudo da roça. Esse é um Cine 3D. Ele tem cor, ele tem som e tem interatividade. Agora respire fundo aí. Se você for aos Estados Unidos da América, onde eu já fui várias vezes, lá já existe o Cine 4D. O cinema em 4 dimensões. É uma coisa fantástica. É uma sala toda computadorizada. A sua poltrona interage com a tela.
Quando o carro lá na tela está passando um buraco, a sua poltrona treme. Se aparece água na tela, chove dentro do cinema, não ao ponto de te molhar, mas respinga sobre você. Eu estava assistindo lá um filme do Simpson, e aquela menininha do Simpson, o bebê, ela soltou um pum. Pense numa prova, porque veio um cheiro ruim no meu nariz. Aí eu, muito curioso, cheguei perto da poltrona da frente e vi que tem um caninho ali. E depois disso ela comeu um donuts muito gostoso e perfumado, e o cheiro do donuts veio aqui também. Então esse é a maior forma de entretenimento que Hollywood inventou, o cine 4D, porque é um cine perfeito, são 4 dimensões. Você vê, você ouve, você interage e você é transportado para dentro da tela. Se este púlpito fosse um púlpito de uma igreja antiga, como é de igreja moderna, ele é bem moderno também, mas se fosse um púlpito de uma igreja antiga, seria quadrado, de madeira, sim ou não? Se eu pedisse para quem está na minha frente desenhar, só poderiam fazer o desenho da frente, e aqui de trás, só quem está aqui, e do lado esquerdo, só quem está do lado esquerdo, e quem está do lado direito também. Se somássemos os 4 desenhos e pendurássemos na parede, teríamos a visão perfeita. Por isso nós temos 4 evangelhos. Cada evangelista tirou uma foto de Jesus. Um tirou uma foto de Jesus de frente, outro tirou uma foto de Jesus de costa, outro tirou de um lado e do outro, e penduraram em uma parede chamada Evangelhos, para que nós víssemos. Levi tirou uma foto de Jesus como rei. Diga rei, mais forte, rei. Já o evangelista Marcos tirou uma foto de um Jesus que não era rei, porque o evangelho de Marcos é o evangelho mais simples da Bíblia, não tem genealogia. Pergunte por quê? Porque um servo, um escravo, não tem origem, não precisa de origem. É o evangelho mais simples, onde Jesus é chamado de servo dos servos, ele veio para servir. O evangelho de Marcos é um evangelho tão simples, mas tão simples, que quem o escreveu nem discípulo de Jesus foi. Marcos não foi discípulo de Jesus. Marcos foi discípulo do apóstolo São Pedro. E antes de ser discípulo do apóstolo São Pedro, foi discípulo do apóstolo Paulo, que um dia ficou tão irado porque foi perseguido, e João Marcos, que estava ao lado de Paulo, fugiu, ficou com medo, que Paulo com raiva escreveu: João Marcos não presta para caminhar comigo, porque é um covarde. E no fim da vida de Paulo, quando ele está em Roma, antes de morrer, ele manda uma carta para Timóteo, dizendo assim: Timóteo, traz a capa que eu deixei em Troas, mas pede para João Marcos trazer para mim, porque hoje eu vejo quão importante ele é para o reino de Deus. Pegou aí ou não? O apóstolo, em várias fases da vida, quando era mais novo, era bravo, irritado, ninguém prestava para ele. Foi ficando mais velho, foi vendo que a vida era diferente, que é preciso dar atenção ao mais jovem, é preciso ter paciência com ele. Coisas da Bíblia, coisas da história. É esse João Marcos que vai escrever o evangelho. Agora escute, isso aqui é lindo demais para você se perder. Marcos escreve, mas como é que ele escreve uma história que ele não viveu? Se ele não foi discípulo de Jesus, como é que ele escreveu as histórias? Pergunte para mim, como, pastor? Ele escreveu as histórias a partir da boca do apóstolo São Pedro. Pedro estava em Roma, trancado na cela, havia recebido a ordem de execução, e todos sabem que Pedro morreu crucificado, sim ou não? Morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de morrer como o Salvador morrera. E antes de morrer, ele chamou João Marcos, pediu para que ele levasse nanquim, pena e papiro, porque ele queria deixar um retrato de Jesus. Por isso o evangelho é tão simples, porque Pedro era um pescador, e ser um pescador naquela terra era mais ou menos como eu na minha infância, que fui cortador de cana no interior de São Paulo. Era a profissão que qualquer um podia ter, porque não exigia diploma, não exigia nada. Pedro era um analfabeto. Todos os livros que nós temos na Bíblia atribuídos a Pedro foram escritos pelos seus discípulos, porque ele não sabia ler e tampouco sabia escrever. Ele chamou João Marcos. Imagine a cena: Pedro sentado aqui dentro da cela, João Marcos aqui, Pedro colocando uma mão no joelho, olhando para o céu, fechando os olhos, dizendo assim: eu me lembro dele. E começou a narrar a história, e Marcos foi escrevendo. Tem um versículo no evangelho de Marcos que você não vai encontrar em nenhum outro evangelho. Abra aí, Marcos capítulo 16. Rápido, Marcos capítulo 16,
e o versículo de número 7. Consegue colocar no telão para mim? Marcos, capítulo de número 16, e o versículo de número 7. Olha o que está escrito: mas ide, dizei a seus discípulos, e que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. Vou ler de novo: mas ide, dizei a seus discípulos, toda a igreja, Por que é que esse versículo tem endereço? Os anjos que estavam na tumba de Jesus, as mulheres chegaram ali para lavar o corpo dele. Quando chegaram, a pedra estava rolada, a tumba estava vazia. E os anjos disseram a elas: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Quando as mulheres foram saindo, os anjos disseram: ide, dizei aos seus discípulos, Pedro não era discípulo? Era ou não era? Era ou não era? É claro que era ou não era? E por que o nome dele está saltado? Não era só os anjos dizerem: vão e digam aos seus discípulos que ele encontrará com eles lá na Galileia. Não, mas os anjos disseram: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro em particular. Todos devem se lembrar que na noite que Jesus foi traído por Judas, mais tarde ele foi traído 3 vezes por Pedro. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro viu Jesus morrer na cruz e se desesperou e abandonou sua chamada, o seu ministério. Foi tão infeliz que nem coragem de tirar a própria vida como Judas teve. Ele negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura. Ele está trancado dentro daquela casa com os poucos discípulos que sobraram, e ele tem vergonha dele mesmo, ele está em depressão profunda. Aí as mulheres entram dentro da casa esbaforidas e dizendo: a tumba está vazia, Jesus não está lá, os anjos disseram que ele ressuscitou. Todos chegam perto das mulheres animados, dizendo: mas conta a história, conta. E quando elas começam a contar, tem alguém num canto, agachado, triste, porque para ele, se Jesus ressuscitou e ele negou Jesus, Jesus ia mandar ele embora. Mas olha o que os anjos falaram. As mulheres dizem: ele mandou um recado para os seus discípulos, mas teve um de vocês que ele destacou. Um de vocês ele lembrou pelo nome. E eu imagino todo mundo dizendo assim: deve ser João, porque João é o discípulo que ele mais amava. E João dizendo: ele lembrou de mim. As mulheres: não, ele lembrou de Pedro. Pedro, cadê Pedro? Eu imagino Pedro levantando: Pedro, a história não acabou ainda. Ele está dizendo para você: não interessa o que você fez ontem, o que interessa é que a nossa história continua daqui para frente. O que interessa é que uma segunda chance está brotando. O que interessa é que eu ainda te amo. Agora, por que os outros evangelistas não lembraram de escrever isso? Porque para eles não fez sentido nenhum. Para eles não importou aquilo. Mas para Pedro, isso foi a força motriz que fez com que ele continuasse a caminhada. O Evangelho de Marcos foi escrito por alguém muito simples. Simples ao ponto de perdoar aquele que o traiu.